Irmãos, boa noite. Quero convidá-los para juntos nós abrirmos aí a nossa Bíblia. No último livro da Bíblia, livro de Apocalipse. Nós daremos sequência aos estudos nas 7 cartas dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós meditaremos acerca do conteúdo da carta à igreja de Tiatira. Portanto, Apocalipse, capítulo de número 2, versos de 18 a 29. Eu farei a leitura e os irmãos poderão acompanhar silenciosamente. Apocalipse 2, versos 18 a 29, nos diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fechar os nossos olhos e curvar a nossa cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor por Tua graça e por Tua misericórdia sobre as nossas vidas aqui nesta noite. Nós participamos de todos os momentos desta reunião solene, deste culto. Aqui, Senhor, ouvimos a Tua palavra, sendo ela lida e sendo ela cantada pelos lábios de cada um dos que aqui estão presentes. E agora, mais uma vez, Senhor, nós lemos a Tua palavra poderosa e agora nos reunimos em torno dela para que possamos compreendê-la e possamos nos alimentar dela. Mas, Senhor, nós sabemos, estamos certos de que se a ação poderosa do Senhor, através do Teu Espírito Santo, não nos conduzir neste momento, essas palavras entrarão e sairão dos nossos ouvidos sem produzir em nós a transformação de que tanto nós precisamos. Por isso, Senhor, por misericórdia e graça, conceda-nos a bênção da iluminação do Espírito Santo. Fale conosco essa noite. Esta é a minha oração humilde em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor e teólogo Steve Lawson, ele afirma que a tolerância
é a palavra que descreve com perfeição o tempo presente em que nós vivemos. Para muitos, uma atitude tolerante é requerida e é tida como fundamental em um mundo de diversidade, em um mundo onde a sociedade é multifacetada. E nesse mundo diverso, em que a tolerância é exaltada como a maior virtude, por consequência, a intolerância, então, deve ser de toda a forma rechaçada, repelida pela sociedade. Mas e quanto à igreja? Como nós devemos reagir frente a uma cultura em que os valores fundamentais da nossa fé estão constantemente sob ataque? Como é que nós devemos encarar questões absolutas, irmãos? O que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo e o que é errado? Como nós, como igreja, devemos nos posicionar em uma cultura, em uma sociedade culturalmente avessa aos princípios do verdadeiro evangelho, aos princípios do cristianismo bíblico? Nós, irmãos, devemos, como igreja, nos posicionar firmemente contra os valores e práticas que se opõem à nossa fé. Mas, embora esta seja a forma como nós devemos agir, essa não parece ser a postura que está sendo adotada por muitos membros de nossas comunidades atualmente. Alguns em nosso meio, eles exibem um conformismo com os padrões estabelecidos pela cultura e mesmo crentes, eles alegam estar fazendo isso em nome da tolerância. Porque eles são tolerantes, então eles aceitam ser amoldados aos padrões deste mundo. Mas como diz John Stott, meus irmãos, a tolerância não é uma virtude se aquilo que está sendo tolerado é mal. Mas qual é a explicação, então, irmãos, por detrás desta postura tolerante frente às pressões esmagadoras da cultura pós-moderna? O pastor e teólogo presbiteriano Francis Schaeffer nos ajuda a responder perguntas como estas em sua obra Como Viveremos? Mas o reverendo Alan Porto, nosso amigo, em uma publicação de Twitter, ele conseguiu sintetizar bem aquilo que Francis Schaeffer ensina em sua obra. Ele disse o seguinte em sua publicação, reverendo Alan: o pastor Francis Schaeffer nos diz que a igreja cristã abraçou dois valores da classe média como sua diretriz de vida. Sabe quais são? Paz pessoal e prosperidade. Mas o que isso significa? Na prática, nós estamos preocupados demais com o nosso conforto e com o nosso dinheiro. Se essa é a nossa ocupação fundamental, não estaremos abertos para negar a nós mesmos e sofrer pelo Senhor, tomando posições corajosas na cultura. Priorizaremos o nosso projeto de vida e as coisas do reino ficarão por último. Schaeffer ele vai dizer em sua obra Como Viveremos que pressões extremas estão sendo criadas para poder sobrecarregar as pessoas que defendem esses pobres valores de paz pessoal e prosperidade. E a defesa desses valores, segundo Schaeffer, se dá com a extirpação dos absolutos do nosso tempo. Em nosso tempo, há somente uma verdade. A verdade de que não existe verdade alguma. A verdade é relativa. Mas essa cultura que faz esta pressão absurda sobre nós crentes e todos os demais que defendem esses valores não se importa com o modo como ela irá nos esmagar. Alguns irmãos, por medo de retaliação
por parte desse mundo hostil ao evangelho, eles acabam demonstrando um compromisso dividido. Eles são absorvidos por essas pressões. As pressões de uma cultura que tenta de todas as formas a colocar Deus num canto qualquer da história. Era algo parecido que estava acontecendo com a igreja de Tiatira, alvo dessa carta que nós lemos. Essa igreja ela tinha que lidar com pressões constantes da cultura de seu tempo. E, como muitos dentro das nossas igrejas hoje, ela também incorreu no mesmo erro de abraçar valores como paz pessoal e prosperidade, o que acabou por revelar o compromisso dividido dessa comunidade. Nós sabemos que Tiatira ela era a menor cidade da Ásia e a menos importante das 7 cidades que são mencionadas aqui no livro de Apocalipse. E ela era uma cidade especialmente conhecida pela grande quantidade de associações comerciais que existiam nela, algo semelhante aos nossos sindicatos hoje em dia. Então, carpinteiros, padeiros, produtores têxteis, comerciantes, várias classes de trabalhadores se reuniam em suas respectivas associações comerciais. E era através destas associações comerciais que o povo, os membros da sociedade, da comunidade de Tiatira, o povo daquela cidade, prestava ali o seu culto aos ídolos pagãos. E muito embora a participação nessas associações ela não fosse obrigatória, era algo quase que impossível você viver em Tiatira sem fazer parte de alguma dessas organizações. O que essas organizações representavam para aquele tempo? Cada uma delas tinha o seu próprio Deus. E era comum que cada uma dessas associações patrocinasse festividades e celebrações regadas ali a orgias sexuais e a banquetes oferecidos com alimentos que haviam sido consagrados a ídolos. Eles patrocinavam essas celebrações para que os membros respectivos de cada uma dessas associações, então, participasse com eles deste culto pagão, comendo comida sacrificada aos ídolos e participando, em alguns casos, de orgias sexuais. Diferente das outras cidades, o culto imperial ele não era muito presente na realidade da cidade de Tiatira. Ele não tinha tanta força ali. Embora em Tiatira eles tivessem Apolo como o guardião da cidade. O filho de Zeus, Apolo, era tido por eles como o guardião da cidade. Ele tinha sua imagem cunhada nas suas moedas. Mas o que de fato influenciava aquela cidade, até mesmo no aspecto religioso, eram estas associações comerciais que estavam ali profundamente ligadas à vida do povo, dos habitantes de Tiatira. E é nesse contexto que a igreja ela estava inserida quando ela recebe esta carta. E foi frente às pressões da cultura pagã de seu tempo que ela foi encorajada a resistir firmemente, fielmente, se apegando ao Evangelho de Cristo e à fé que eles haviam recebido. Entretanto, parece que alguns membros daquela comunidade abraçaram os valores aqui, que eu fiz menção a eles, me referindo ao Francis Schaeffer, valores de paz pessoal e prosperidade. Então, ao abraçarem esses valores, eles adotaram uma postura tolerante em meio àquela sociedade, com medo de que suas vidas elas fossem comprometidas por assumirem uma postura combativa frente à cultura pagã daquele tempo. A igreja de Tiatira, irmãos, de forma ingênua, acreditou que ela podia servir a Deus aos domingos e às segundas-feiras participar do culto pagão, das associações comerciais. A igreja, ao tolerar em seu meio o pecado, exibiu traços de um compromisso dividido. E ela foi duramente advertida pelo Senhor Jesus, que declarou não tolerar aquilo que ela tolerava.
A igreja de Tiatira queria servir a Cristo sem deixar de priorizar o seu conforto em meio a uma cultura que se opunha à fé cristã. Não é diferente nos nossos dias. Muitos de nós parecemos querer viver do mesmo jeito, da mesma forma. E com isso, ao buscarmos esse tipo de vida, nós exibimos também os mesmos traços de um compromisso dividido. Mas, meus irmãos, Jesus ele não divide o seu trono com ídolos fabricados no coração dos homens. O que Jesus requer do seu povo é um compromisso exclusivo, e é isso que nós veremos ao longo deste texto. Veja o verso de número 18. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. A situação desta igreja aqui, irmãos, era muito semelhante à situação da igreja de Pérgamo. E sendo assim, Jesus, mais uma vez, ele se apresenta com elementos da visão do capítulo 1 que enfatizam o seu papel como um juiz. Ele se apresenta como o Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Esse aqui é o único lugar em todo o livro de Apocalipse em que o título Filho de Deus é usado para se referir a Jesus. E a razão provavelmente tem a relação com a figura de Apolo, filho de Zeus, que, como eu disse, era o guardião da cidade de Tiatira. O título Filho de Deus conota divindade e majestade. E quando Jesus refere-se a si mesmo como o Filho de Deus, ele quer conduzir o olhar daquela igreja para aquele que é o verdadeiro Filho de Deus. E que não era Apolo, era ele, o Cristo. As duas descrições seguintes, no verso 18, elas retratam a visão penetrante e o julgamento de Jesus. Ele é aquele que tem os olhos semelhantes ao fogo. Essa expressão aqui, esta descrição, sugere o poder penetrante e a capacidade de Cristo de ver através dos argumentos sedutores de Jezabel e daqueles que estavam se desviando por causa do seu ensinamento. E a descrição com relação aos pés semelhantes ao bronze polido, por sua vez, transmite a ideia de força, de esplendor. Aqui, meus irmãos, Cristo ele se revela como não somente aquele que sabe o que se passa dentro daquela igreja, mas também como justo juiz cujo julgamento é iminente. Nos versos seguintes, versos 19 e 20, nós podemos ver qual era a natureza do compromisso dividido daquela comunidade. Cristo, primeiro, ele demonstra estar profundamente familiarizado com as obras realizadas por aqueles crentes naquela comunidade. Ele diz, no verso 19, conheço as tuas obras. E em seguida ele vai enumerar uma a uma estas obras. E estas obras são amor, fé, serviço e perseverança. Kistemacher, em seu comentário, ele diz que fé e amor são as qualidades interiores que se expressam nas qualidades externas de serviço e perseverança. Estas obras aqui apresentadas pelos membros da igreja de Tiatira, elas descrevem uma vida de cuidado para com os outros e de fidelidade a Deus. Então o texto continua aqui no verso de número 19 e nos mostra que aquela igreja ela estava a crescer em suas boas ações. Jesus ele vai dizer que as últimas obras dos crentes de Tiatira, elas eram mais numerosas do que as primeiras. É exatamente o contrário do que nós vimos lá na carta escrita à igreja de Éfeso, irmãos. Enquanto Éfeso havia decaído do seu primeiro amor, essa igreja ela estava avançando, ela estava crescendo. As suas obras eram maiores, mais numerosas. Estas obras de amor, fé, serviço
e perseverança, elas só aumentavam naquela comunidade. E Tiatira era uma igreja jovem, então imagine como é ouvir um elogio como esse, uma igreja tão jovem, crescendo, avançando na prática de boas obras. É isso que estava acontecendo com eles. Mas por mais que as obras daquela igreja elas fossem dignas de elogio, estas obras elas não eram capazes de camuflar o grave pecado cometido por aquela comunidade. O elogio que nós lemos aqui no verso 19 parece prefaciar a repreensão que aparece logo em seguida no verso 20. O texto vai nos mostrar que o pecado daquela igreja, o pecado da comunidade de Tiatira, era tolerar dentro daquela comunidade uma mulher denominada como Jezabel, que se declarava como uma profetisa. Eles não somente toleravam a presença dela lá, como eles permitiam que ela ensinasse e seduzisse os servos de Jesus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O nome Jezabel aqui, ele deve ser tomado em um sentido simbólico. Ele é utilizado aqui, irmãos, como referência à rainha, esposa de Acabe, a rainha fenícia Jezabel, que promoveu a adoração idólatra ao deus Baal na nação de Israel. Fora isso, nós não temos muitas informações sobre quem era esta mulher e qual a natureza do falso ensino que ela propagava. Mas uma coisa é certa, uma coisa nós podemos afirmar com certeza. O problema de Tiatira ele estava totalmente centrado na realidade das associações comerciais que existiam ali naquela cidade. Qualquer cristão que se recusasse a participar das festas promovidas pelas associações, para não comprometer a sua fé, ele acabava tendo de enfrentar a ira daquela população. Isso podia os levar a perder o seu emprego, perder os seus meios de sustento. E era justamente nesse cenário que Jezabel ela trabalhava para poder convencer os crentes de que participar daquelas festas não ia afetar o compromisso deles com o Senhor em nada. Aquelas festas elas eram meramente civis. Ela queria enganar aquela comunidade, aqueles membros da igreja de Tiatira, ao convencê-los de que se eles adotassem um estilo de vida que lhes permitisse ser aceitos pela sociedade, ainda assim eles podiam continuar sendo membros da igreja. Eles poderiam continuar a praticar a sua fé. É isso o que nós vemos nestes versos. Mas a pergunta que eu me faço, e que talvez você possa se fazer também, é a seguinte: como uma igreja como Tiatira, repleta de boas e numerosas obras, ela podia sustentar um pecado tão grave em seu meio? Como é possível que as obras demonstradas por aquela igreja, que demonstravam amor a Deus e ao próximo, como é possível que elas pudessem dar lugar a um pecado tão grave? Imaginem comigo a seguinte cena, meus irmãos. Vocês avistam uma goiaba. Uma goiaba grande, bonita, de dar água na boca, bem madura. Você então pega aquela goiaba e você então vai comer aquela goiaba. Você dá 2, 3 mordidas na goiaba e depois, ao olhar para a sua mão, para o que resta da goiaba, para sua surpresa, você ali vê a metade de um bicho. A essa hora, a outra metade está dentro da sua boca. Você está mastigando ela. E alguém poderia facilmente dizer assim, mas bicho de goiaba, goiaba é. Não é? É mentira, irmãos. Bicho de goiaba não é goiaba. O bicho da goiaba, ele é uma larva que, em seu estágio de desenvolvimento, para poder se tornar uma mosca, até que ele se transforme, ele espalha bactérias dentro da goiaba, de modo que essas bactérias aceleram
o apodrecimento da fruta. A igreja de Tiatira era como essa goiaba que eu apresentei para vocês aqui, irmãos. Ela era bonita por fora, mas toda bichada por dentro. Certamente boa parte da polpa daquela igreja ainda estava intacta, mas a tolerância com a presença da larva Jezabel em seu meio demonstrava que aquela igreja estava apodrecendo de dentro para fora. Era isso que estava acontecendo. Aqui nós vemos a natureza do compromisso dividido daquela comunidade, irmãos, daquela igreja, da igreja de Tiatira. Isso aqui nos faz pensar em algumas coisas. Entre elas, uma que eu considero muito importante. A constatação de que compromisso com obras não é, irmãos, compromisso com Cristo. Compromisso com obras não é compromisso com Cristo. Boas obras merecem elogios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, no verso 10, ele vai dizer que o Senhor preparou para nós um caminho de boas obras para que nós andássemos nele. Mas todas as vezes que nós nos apegamos às obras de forma legalista, como se elas fossem o meio para que nós então pudéssemos desfrutar dos bens e da graça proveniente de Deus, nós incorremos no pecado de estarmos a abraçar as obras e não abraçar a Cristo. Não nos apegarmos a Ele. Nós devemos, irmãos, perseguir as boas obras. O Senhor requer de nós obras como as obras da igreja de Tiatira. Mas muitos de nós, muitas vezes, abraçam as obras e deixam Cristo de lado. E esses versos também nos mostram outra coisa. A presença de boas obras em uma igreja não significa a ausência de pecados graves. Alguns de nós poderíamos pensar assim: essa igreja é uma igreja trabalhadora, uma igreja servil, é uma igreja em que há amor, uma fé pulsante, pessoas comprometidas, elas cuidam umas das outras, todos os recursos angariados por aquela comunidade são prontamente divididos com aqueles mais necessitados. E ao vermos uma igreja como essa, a gente é levado pelo ledo engano de pensar que essa igreja é uma igreja sem pecados. Essa igreja é uma igreja que não carece de disciplina. Então nós nos apegamos a esta imagem e deixamos de nos preocupar com situações que merecem a nossa total atenção. Situações como a situação enfrentada pela igreja de Tiatira, que tolerava em seu meio aquilo que Cristo não tolerava. Boas obras, a presença de boas obras em uma igreja não significa ausência de pecados graves. Versos de 21 a 23. Esses versos aqui nos revelam e nos mostram a condenação iminente de Cristo Jesus sobre os infiéis. É um alerta aos infiéis. Esses versos aqui nos apontam, em primeiro lugar, o juízo de Deus sobre Jezabel. Mas não somente sobre Jezabel, e também sobre aqueles que exibiram um compromisso dividido ao serem persuadidos pelo falso ensino de Jezabel. No verso 21, o Senhor ele declara que deu a Jezabel tempo para que ela se arrependesse, mas ela, todavia, não quis se arrepender da sua prostituição. Isso significa, irmãos, que provavelmente esta mulher já havia sido advertida. Alguns comentaristas acreditam que talvez ela pudesse ter sido até mesmo advertida pelo próprio apóstolo João. Entretanto, mesmo tendo sido advertida mais de uma vez, o que foi que ela fez? Ela se negou a reconhecer o seu pecado. Ela se negou a se arrepender.
O resultado disso é retratado no verso de número 22. A recusa de Jezabel, ela havia trago para ela, sobre ela agora, uma sentença duríssima. Jezabel, ela havia debochado com deuses pagãos em uma cama de idolatria. E agora Jesus diz que vai colocar ela sobre outra cama. Ele vai lançar ela sobre um tipo diferente de cama, uma cama de dor. A figura de uma cama, ela era frequentemente utilizada no Antigo Testamento como uma metáfora para doenças graves. E é isso que está sendo feito também aqui. E é isso o que estava reservado para Jezabel. Mas não somente para ela, também para os seus seguidores. Veja o que continua a dizer o texto aí no verso de número 22. O texto vai nos mostrar que os que com ela adulteraram, eles haveriam então de sofrer grande tribulação, caso não viessem a se arrepender das obras incitadas por ela. Aqui nós parecemos ter dois grupos distintos, irmãos, nos versos 22 e 23. O primeiro grupo é este aqui, que havia sido seduzido pelo ensino de Jezabel, mas parece que eles não haviam sido seduzidos ao ponto de lhe ser negada a oportunidade de arrependimento. Há uma palavra de juízo eminente de Cristo sobre estes seguidores, mas há também uma oportunidade para que eles se arrependam. Entretanto, o outro grupo aparece no verso de número 23. O grupo que é chamado aqui de os filhos de Jezabel. E filhos aqui não deve ser tomado em sentido literal, mas sim em sentido simbólico. Este grupo, diferente do primeiro que eu mencionei, parece ser aqui um grupo que havia se comprometido com Jezabel totalmente. Sendo assim, agora já não havia mais para eles oportunidade de arrependimento. A condenação sobre eles é certa. O texto diz que o Senhor irá os matar. E o fim desta sentença condenatória é que todas as igrejas saibam que Cristo é aquele que sonda mentes e corações, aquele que retribui a cada um segundo as suas próprias obras. Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo de número 3, no verso 9, ele nos ensina, irmãos, que o Senhor sempre adverte o pecador a tempo e lhe dá a oportunidade de se arrepender. Ninguém, meus irmãos, pode acusar a Deus de agir apressadamente. As Escrituras, repetidas vezes, nos ensinam que Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus tardio em irar-se. Ele é um Deus que dá oportunidades para que nós nos arrependamos. Mas todas as vezes que nós recusamos deliberadamente a cada uma destas oportunidades para que nós nos arrependamos, nós estamos deliberadamente, então, escolhendo a morte. Esta sentença condenatória que estava reservada para os filhos de Jezabel e para Jezabel. Meus irmãos, isso nos ensina a gravidade de permanecer na prática de um pecado sem procurar arrependimento. E a exortação de Cristo para nós é que nós o procuremos enquanto ainda é tempo. Porque neste tempo vigora a graça do Senhor, que nos recebe a despeito das nossas falhas. Mas, irmãos, vai chegar um tempo, há um alerta da Escritura, em que aqueles que se comprometeram com Jezabel, eles não vão poder se arrepender mais. Vai chegar um momento em que não haverá mais como se livrar da sentença condenatória de Cristo Jesus.
versos de 24 em diante. E agora aqui, parece que nós estamos vendo um terceiro grupo. Se nos versos 21 a 23 nós podemos pensar ali acerca de dois grupos, um que havia recebido a sentença condenatória juntamente com Jezabel e um outro que ainda tinha a oportunidade de se arrepender. Agora, nesses versos seguintes, a mensagem da carta ela se volta para um terceiro grupo. E este é o grupo daqueles que, como diz no verso 24, não conheceram as coisas profundas de Satanás. Este, irmãos, é o grupo daqueles que não foram descaminhados pelo falso ensino de Jezabel. Este grupo é o grupo daqueles que permaneceram fiéis ao seu compromisso com Cristo. E esses versos, eles nos encorajam a permanecermos também fiéis, olhando para o prêmio que Cristo reserva para os que perseverarem até o fim. A este grupo, Jesus ele diz, no fim do verso 24 e no verso 25, ele diz: outra carga não colocareis sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Aqui, meus irmãos, Cristo ele enfatiza que a única preocupação real dos fiéis deve ser a de continuarem firmes em sua posição, não tolerando o pecado em nome de valores que visem o conforto pessoal. Se esse mundo atacar os fiéis, se esse mundo atacar os perseverantes, se esse mundo os pressionar com tribulações e perseguições por causa do seu compromisso exclusivo com Cristo, Cristo ele mostra aqui que o que ele reserva para os seus fiéis é algo muito maior, sobremaneira melhor. É o prêmio da soberana vocação. Ao fiel que perseverar até o fim, guardando as obras de Jesus, é o que diz o verso 26. O Senhor promete que eles irão reinar com ele em seu reino. O texto diz que o Senhor irá conceder a eles autoridade sobre as nações. A promessa presente nos versos 26 e 27, irmãos, assegura ao crente fiel que ele haverá de participar do reino messiânico de Cristo. Este reino que foi profetizado no Salmo 2. Este texto aqui, essas menções nestes versos são menções ao que diz o Salmo de número 2. E o que Cristo mostra assim é que assim como ele recebeu autoridade para poder reinar sobre as nações, o vencedor também vai receber o poder de juntamente com ele dominar sobre as nações. Mas há ainda uma segunda promessa. E essa promessa, ela está presente no verso de número 28. A promessa que Jesus faz ao vencedor é que, ao vencedor, ele dará a estrela da manhã. Mas e o que é a estrela da manhã? Alguns sustentam algumas divergências sobre isso, mas eu acho que a forma mais clara de responder a isso diz respeito ao próprio uso desse termo mais à frente, no capítulo 19, aqui no livro de Apocalipse. Esse termo ele ocorre mais uma vez, no capítulo 22. E Jesus ele aplica esta descrição de estrela da manhã a si mesmo. Ou seja, o que Jesus está dizendo para o vencedor? Ele está dizendo assim: ao que perseverar até o fim, ao fiel, aquele que entendeu que o compromisso que eu quero é um compromisso exclusivo.
eu irei me entregar a Ele totalmente. Cristo é a brilhante estrela da manhã. E quando Jesus diz que Ele vai dar a si mesmo ao vencedor, Ele está indicando aqui, irmãos, o nível de intimidade e identificação que Ele oferece para o seu povo. Cristo, irmãos, Ele vai compartilhar a sua própria identidade conosco na consumação do seu reino messiânico. E Ele vai fazer isso de uma forma final e definitiva. E nós então seremos finalmente, irmãos, assim como Ele também é. Esta é a promessa de Jesus para o fiel. Nós seremos assim como Ele é. Romanos, no capítulo 8, no verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nesses versos que nós lemos, irmãos, o Senhor, Ele nos encoraja a nos mantermos firmes em nosso compromisso com Cristo, mantendo os nossos olhos fitos no prêmio da consumação, mantendo os nossos olhos fitos no dia do Senhor, aquele dia em que Ele há de consumar o seu reino messiânico. Este prêmio é sobremaneira mais valioso e maior do que qualquer pobre valor de paz pessoal e prosperidade que nós possamos sustentar. Agora pensem comigo, irmãos, por um momento. Quão miserável é o homem que troca o prêmio da soberana vocação por valores de paz pessoal e prosperidade. Quão miserável é o homem que nessa vida curta só se preocupa com o seu conforto. Só se preocupa em ser bem-sucedido. Só se preocupa em poder assentar dentro de sua casa sem se ocupar com os problemas alheios. Vejam o que Cristo oferece para os fiéis, para os que exibem traços de um compromisso exclusivo com Ele. Eles podem sofrer agora, como diz o apóstolo Paulo, mas esses sofrimentos, eles não podem se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Nós devemos abraçar a este compromisso exclusivo com Cristo e manter os nossos olhos fitos no dia do Senhor. Nós estamos, irmãos, a viver em nossos dias uma batalha. Quando nós pensamos nas pressões exercidas pela cultura, eu acredito que a única coisa que nos deve vir à mente é o cenário de um campo de batalha. Mas nessa guerra, de que lado você está? Nessa batalha cultural, você tem sido daqueles que, para não terem de suportar as pressões esmagadoras de seu tempo, aceitam se conformar e se almodar aos padrões desse mundo? Ou vocês têm sido daqueles que se agarram firmemente a Cristo e estão prontos para o que der e vier? Nesta batalha, irmãos, de que lado você está? Eu tenho uma notícia para você que talvez esteja sustentando os valores de paz pessoal e prosperidade, esses pobres valores. O Evangelho nos ensina que tem um lado que já venceu. O Evangelho nos ensina que tem um lado vitorioso. Assim como a condenação, a sentença condenatória de Jezabel era certa,
a vitória dos fiéis é certa também, irmãos. E o Senhor está nos chamando a um compromisso exclusivo com Ele. E existe graça disponível para que nós possamos nos apegar a Ele pela fé. É somente o que Ele requer de nós. Fé verdadeira e arrependimento. Reconhecimento da nossa condição e do nosso pecado. Para que nós possamos, então, junto aos vencedores, aos perseverantes, colher os prêmios da soberana vocação. Mas para os que insistirem com os valores de paz pessoal e prosperidade, eu quero terminar lendo o restante da publicação do reverendo Alan Porto no seu Twitter. Ele diz assim, pensando acerca daqueles que assumem a postura de procurarem por paz pessoal e prosperidade. Ele diz que aqueles que fazem isso viverão escondidos em sua covardia. Nós nos arrastaremos e arrastaremos os nossos filhos e filhas para esse estilo de vida autocentrado, demonstrando que já fomos engolidos pela cosmovisão humanista secular. E o reverendo Allen pergunta: você entregou mesmo sua vida a Jesus? De que lado da batalha você está? Na trincheira não tem ar condicionado e nem chuveiro elétrico. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.